Fala Dev, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu ajudo você, desenvolvedor, a estar entre os profissionais mais bem pagos do mercado usando Java no back-end. Se esse é o tipo de assunto que te interessa, não se esquece de me seguir aqui no canal, ativar notificações, sininho, aquela história toda, além de curtir e compartilhar esse vídeo para que ele chegue até mais profissionais como você. E meu nome é Elder Moraes. No episódio de hoje eu vou falar sobre gerenciamento de transações em ambiente distribuído, mas para usar mais buzzwords, né, palavrinhas da moda, gerenciamento de transações entre microserviços. Sim, microserviços nada mais são do que computação distribuída, serviços distribuídos, enfim, coisas que existem já há muito tempo na computação. Eu resolvi gravar esse vídeo porque recentemente eu soltei um daqueles cortezinhos, né, um daqueles videozinhos mais curtos, e muita gente, percebi que há um interesse muito grande nesse assunto de gestão de transações entre ambientes distribuídos. Não por acaso, né, porque esse é um assunto muito presente no nosso dia a dia como desenvolvedor. Então, resolvi gravar esse vídeo aqui para destrinchar mais esse assunto para vocês. Inclusive, recentemente eu dei uma palestra sobre isso no TDC lá em Belo Horizonte. Foi uma abordagem bem diferente, claro, né? Fiz algo um pouco mais prático lá e mostrando realmente ferramentas e tal. Hoje eu vou aqui conversar mais com vocês sobre esses assuntos, trazer algumas questões que as pessoas fizeram, trazer algumas abordagens, enfim, para que esse assunto fique mais claro para vocês. Beleza? Gente, se vamos falar de gerenciamento de transações, é importante a gente definir aqui o que é uma transação. Mas transação, eu já mexo com isso toda hora, faço transações. Será que você tem realmente bem claro o que é uma transação? Então vamos conversar e rapidamente até para ficar todo mundo na mesma página. Às vezes tem alguém novo que realmente não entendeu ainda o que é uma transação. Transação, gente, nada mais é do que uma sequência de passos que elas têm que acontecer. Todos esses passos têm que acontecer com sucesso para que uma determinada alteração, uma determinada transação, realmente, uma determinada coisa seja feita. Tá? Como assim? Digamos que, vou falar uma transação que eu fiz recentemente. Eu e minha esposa, nós vendemos a nossa casa. Tá? A casa que a gente comprou quando a gente casou, a gente vendeu ela recentemente. Então, isso é uma transação, certo? Então, o que acontece? Houve uma proposta, primeiro passo da transação, houve uma contraproposta, segundo passo da transação, houve um aceite da proposta, terceiro passo, aí veio, enfim, teve alguns passos que foram lá dentro da imobiliária, de ver renda, não sei o que, financiamento, Aí chegou uma hora que eles pediram para a gente entregar a chave um pouco antes, que eles queriam tirar algumas medidas da casa, e para isso eles deram um adiantamento do valor, então foi um outro passo dessa transação. Aí depois teve toda as certidões, né, minhas, da minha esposa, deles também, a certidão todo mundo para ver se ninguém tem nenhuma pendência, outro passo também da transação, até que marcou um dia para irmos no cartório para todo mundo assinar. Eu não pude ir no dia, porque eu estava viajando. Minha esposa foi, e eu fui num outro dia. E no dia que eu fui, estavam também os compradores. Então também teve um passo da minha esposa, o meu passo, e aquele passo no dia do cartório. Eles ali finalizaram o último pagamento, assinamos, apertamos as mãos, finalizaram aquela transação. O imóvel já é deles, a chave já estava com eles. Está tudo certo, está tudo feito, finalizou aquela transação. E o que acontece? Se qualquer um desses passos falhasse, essa transação não seria completa. Então, por exemplo, se eles não tivessem renda, né, não completaria a transação. Se nas certidões tivesse uma pendência, nossa, ou deles, não completaria a transação. Se minha esposa no dia de assinar não fosse assinar, não completaria a transação. Se eu fosse assinar e eles não levassem o que faltava ali do pagamento, não completaria a transação. Então, isso é uma transação. Tá? Então, você tem vários passos que todos eles têm que ser feitos com sucesso. Senão, aquela transação inteira está invalidada. Tá bom? E quando a gente fala do ponto de vista, por exemplo, onde a gente mexe muito diretamente com uma transação é quando a gente está fazendo coisas no banco de dados. Né? Eu quero aqui
estou fazendo aqui uma alteração cadastral. Então eu vou lá, abro uma transação, aí muda nome, aí muda endereço, aí muda telefone, aí muda não sei o que, aí muda não sei o que lá, não sei o que lá. Mudou tudo com sucesso? Commit. Ah, não, deu um erro. Rollback, volta todo mundo pro que tá e vê o que aconteceu. Né? Então, esse é o caso aí da transação. Então, a transação, basicamente, ela é isso. E, falando em commit e falando em rollback, aqui vem um passo muito importante para a gente entender, principalmente para a gente falar sobre isso em sistemas distribuídos, em ambientes distribuídos. Porque, olha só, quando a gente está dentro de um único banco de dados, como eu disse, você tem lá, você abre uma transação, né, sei lá, um begin trans, né, enfim, depende de cada banco de dados, e aí você começa a fazer suas alterações e aí dá um erro. Você vai e faz o rollback. O rollback, o banco automaticamente volta todos aqueles dados alterados ou criados para a sua posição inicial. Então, se eles foram alterados, eles voltam para o que eles estavam antes, se eles foram criados, eles deixam de existir. Isso é o rollback. E o commit, por outro lado, é a efetivação de todas essas alterações que foram feitas. Então, agora elas estão persistidas no banco. Quando a gente fala de um banco único, isso é fácil fazer, certo? Quando a gente fala de bancos distribuídos, isso já é um pouco mais difícil. Mas se esses bancos são da mesma tecnologia, vários deles já têm também tecnologia para você fazer isso. Então, vários bancos grandes aí do mercado, se você tem vários, sei lá, clusters de banco, e aí você quer que essas transações se distribuam entre os diversos nós do cluster, vários deles já têm tecnologia para isso, então também isso seria mais complexo, mas a própria tecnologia ali resolve. O grande problema é quando a gente lida com tecnologias diferentes, bancos de dados diferentes, serviços diferentes, protocolos diferentes, todo mundo comunicando entre si, e olha só, cada passo da transação passando por essas tecnologias diferentes distribuídas com rede no meio, etc. Esse é exatamente o cenário que a gente tem quando a gente fala de transações entre microserviços. Tá? Então imagina que, sei lá, você tem, por exemplo, um usuário fazendo uma reserva de uma viagem. Tá? Vou lá, vou comprar uma viagem, vou para Dubai. Tá? Vou para Dubai, estou aqui, estou cansado, preciso de férias, vou para Dubai. E aí eu defini que eu quero viajar na primeira classe da Emirates. E aí eu vou chegar lá, eu vou alugar um carro, eu vou alugar um Bentley. Tá? Então reservei um Bentley e vou ficar hospedado no Burj Al Arab, ali em Dubai. Tá? Então assim, essa é a minha reserva de viagens. Tá? E eu só quero essa viagem se for tudo assim. Tá? Então o que acontece? Eu vou lá, reservei o voo da Emirates primeira classe. Opa, beleza. Fui lá reservar o Bentley. Ok, beleza. Fui reservar o Burj Al Arab. Putz, não tem vaga no dia que eu vou. Pá, para tudo, cancelou minha transação. Tá? E aí suponha que cada uma dessas reservas, a reserva de hotel, a reserva de passagem, a reserva de carro, cada uma é um serviço diferente. E aí imagina que eu já fiz a compra da passagem, e aí eu já fiz a reserva do carro, e aí na hora que eu vou reservar o hotel, deu pau, não tem hotel. E aí eu estou falando que eu preciso fazer o rollback de tudo isso, ou seja, eu preciso desfazer a reserva do carro e desfazer a reserva da passagem aérea. Só que eu sou usuário, eu não sou responsável por isso. Eu estou lá num site reservando as paradas. Certo? Imagina que eu estou no site de uma agência de viagem, né? Estou lá reservando as paradinhas lá e eu quero que tudo aconteça ou nada aconteça. Então, para que esses serviços que não estão necessariamente conectados, né? Não são na mesma tecnologia, se conversam via rede, para que você possa desfazer tudo isso, isso é um grande problema. Isso é um problemão. É um problema que muitos de nós ainda hoje resolvemos na mão. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas não precisa ser assim. Tá? Então, assim, o grande problema é esse. É você ter tecnologias diferentes se conversando, porém, transacionando o mesmo dado, a mesma informação, a mesma ação de negócio. Né? Então, que tem pontos diferentes, aí você acaba precisando fazer com que elas se conversem de alguma forma
E assim, se conversar quando as coisas funcionam é fácil. O problema é quando dá problema. É como tudo na vida, né? Quando dá problema é que é o problema. E aí, gente? Então, durante muito tempo, as pessoas meio que resolveram isso na mão, tentava uma coisa, tentava outra, enfim, e soluções caseiras, etc. Até que, enfim, alguém, e eu gostaria muito de saber quem, né? Porque eu queria realmente dar um parabéns. Alguém teve uma ideia brilhante. E qual foi essa ideia? Foi olhar para um paper que foi escrito, se eu não estou errado, eu vou até conferir aqui, porque já que eu estou aqui falando com vocês, deixa eu ver aqui na internet, para não errar para vocês na hora de falar a data desse grande paper que eu vou falar aqui para vocês, que ele foi escrito em 1987. Alguém um dia falou assim, puxa, mas tem um negócio que foi escrito lá na Universidade de Princeton, né, nos Estados Unidos, e, poxa, eu acho que esse negócio aqui serve para esse caso, em 1987. E por que eu sempre gosto de enfatizar essa questão da data, né, gente? Porque a gente em tecnologia, em desenvolvimento de software, tecnologia em geral, a gente é muito fascinado pelo novo, né? A gente é muito fascinado pela novidade, para aquele negócio que vai chegar e vai revolucionar e vai mudar o mercado e nossa, a partir e não é raro você ver coisas bem antigas que resolvem problemas de hoje. Por exemplo, microserviços, já falei várias vezes aqui com vocês que o que levou ao surgimento dos microserviços nada mais foi do que uma aplicação prática da lei de Conway. E a lei de Conway foi escrita por ele lá em 1960 bolinha, sei lá, 67, 68, enfim. Muito antigo, tá? E essa estratégia que eu vou falar para vocês hoje aqui para gerenciamento de transações em ambiente distribuído é um negócio chamado Sagas Pattern, tá? Sagas Pattern. Sagas que foi escrito, de novo, deixa eu pegar o nome deles aqui, dos professores, pelo Héctor Garcia Molina e pelo Kenneth Salem, em 1987, lá na Universidade de Princeton. E lá, eles chamavam isso de Long Living Transactions, tá? Transações de vida longa. O que é a transação de vida longa? Por exemplo, uma coisa, eu chegar aqui, sei lá, vou lá na loja e faço uma compra e passo o meu cartão. Isso foi uma transação, mas é uma transação, né? Dependendo de como a gente olhar, é de vida curta, né? Fui lá, comprei, peguei, fui embora. Outra coisa é essa transação, por exemplo, que foi a venda da minha casa, que eu comentei aqui com vocês. Foi uma transação de vida longa, durou aí 3 meses, mais ou menos todo esse processo, desde a proposta inicial até realmente a gente dar aquela transação como concluída, foram aí em cerca de 3 meses. Então isso é uma transação de vida longa. Então o que eles identificaram ali é que a gente já tinha na computação essa figura das transações de vida longa. E qual que era a questão? Exatamente o que eu falei para vocês aqui. Como é que quando as coisas vão bem, tá tudo certo. Agora, como é que eu faço para desfazer quando algo deu errado? Né? E aí, assim, no caso da minha casa, talvez jogar os papéis no lixo, né? Ignorar, eu devolver o dinheiro do adiantamento, se foi depois do adiantamento. Mas, e quando a gente fala de computação, quando a gente fala de dados que já foram alterados, de dados que já foram incluídos e que eu preciso, por exemplo, fazer o rollback disso, né? Então, o paper vale a pena, inclusive, deixa eu olhar aqui, ele tem 11 páginas, tá? Não é muito grande não, então vale a pena vocês darem uma olhada e meu nariz está coçando. Então é o seguinte, então assim, esse era o caso que eles colocaram ali para você lidar com long living transactions e que no fim das contas o mundo mais moderno aí da computação pegou isso para resolver os casos de gerenciamento de transações entre microserviços. E um ponto bem específico dos Sagas que ele realmente meio que trouxe a solução que estávamos procurando para essa questão da transação, da gerenciamento de transações entre microserviços, que é uma estrutura, né, uma estratégia dentro do Sagas Pattern chamada de, segura aí na cadeira, transações de compensação. O que são as transações de compensação, gente? Antes de eu falar o que é uma transação de compensação, eu vou dar um exemplo, porque de cara você já vai entender o que é, tá? Porque eu vou te falar o seguinte, você provavelmente está usando transações de compensação na sua vida há muito tempo e não sabia, tá?
aonde você vê com uma frequência muito grande de transações de compensação, por exemplo, no mundo de uso de cartões de crédito. Como assim? Vamos lá, né? Se você usa cartão de crédito, já usou cartão de crédito, talvez você já tenha tido a infelicidade de olhar na sua fatura e falar: não reconheço essa transação. Essa transação aqui não fui eu que fiz. Pergunta em casa: alguém fez essa transação? Não, ninguém fez essa transação. Essa transação aqui está errada, essa transação aqui não é nossa. O que você faz? Você liga lá à administradora do cartão, no banco, enfim, e fala: tem uma transação aqui de X reais que eu não reconheço. Aí eles vão lá, vão fazer algumas perguntas, tal. Normalmente eles vão abrir um processo interno para validar isso. E se eles realmente entenderem que aquela transação não é sua, o que eles fazem? Eles cancelam essa transação, ok. Como eles fazem isso? Eles vão lá e removem essa transação da sua fatura? Não, eles não fazem isso. O que eles fazem é gerar uma outra transação de mesmo valor, mas de sinal trocado. O que isso está fazendo? Isso está anulando aquele valor. Isso está compensando aquele valor. Isto é uma transação de compensação. Então, olhando para os sagas, o que é? O que eles definem lá, né? Que você tem uma transação com vários passos. Esses passos estão em agentes distribuídos. Então, você tem lá, sei lá, o passo 1, o passo 2, o passo 3, até o 10, por exemplo. Então, supondo que tem que ir do 1 ao 10 para ser a transação com sucesso. No 6 deu um problema. Legal. O que é o rollback nesse caso? É você ter transações que voltem o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1 aos seus estados originais. E aí, o que vai ser nesse caso? Não vai ser simplesmente um rollback de banco de dados, que você vai lá e dá o rollback e tudo volta. Porque esses serviços não estão se comunicando, os bancos de dados são de tecnologias diferentes, muitas vezes são de padrões diferentes, um é SQL, outro é NoSQL, enfim, tem aquele monte de coisa. Então, no fundo, o que é? Assim como você tem as transações que fazem as alterações nos dados ou que criam os dados, você vai ter as transações que fazem as alterações inversas desses dados ou que apagarão esses dados caso eles tenham sido criados. Sacou? Então é o seguinte, transação de compensação é isso o que veio para resolver a história da gente lidar com transações em ambientes distribuídos. Beleza? Então, ela surgiu dessa forma, lá em Princeton, no paper, etc. Vou colocar aqui na descrição o link do paper para vocês darem uma olhada também. Agora, olha só. Legal. Então, beleza. Já entendi, né? Acho que eu já entendi. Então, eu preciso ter lá sempre as transações e para cada transação eu tenho que ter uma que desfaz o que aquela transação faz. Legal. Mas, poxa, vamos pensar na prática, né? Então eu tenho lá os meus serviços, eu fiz esse serviço aqui, aquele serviço ali, aquele serviço lá e tal. Aí deu um erro. Tá, mas aí como é que eu faço, né? Porque assim, deu erro lá, aí o cara que deu erro, ele que vai chamar a transação do anterior, mas aí ele chama do anterior, a do anterior vai saber que foi chamado e vai chamar do anterior e do anterior e do anterior, até chegar no começo. Como é que isso acontece na prática, né? Porque embora a estratégia em si ela pareça fazer sentido, ela, para você fazer com que ela funcione na prática, não é muito óbvio, né? Então, realmente não é muito óbvio, mas, claro, né, estamos trabalhando nisso já há um bom tempo e surgiram duas principais estratégias no mercado, estratégias para você usar as transações de compensação, ou usar o Sagas Pattern. E quais são essas estratégias? São duas, que é uma chamada de orquestração e a outra chamada de coreografia. Então vamos lá, como é que é cada uma, né? Então imagina, vamos fazer uma analogia aqui com um maestro, por exemplo, numa orquestra, né? Então o que faz um maestro numa orquestra? Tem lá, né, aquele monte de músico, enfim, às vezes tem coral também, aquele monte de gente, e tem uma música, né? Olha só, cada um dos agentes, cada um dos músicos ali de uma orquestra, ele sabe o que ele tem que fazer na música. Ele tem a partitura ali na frente dele. Mas ainda assim, ele aguarda o comando do maestro. Ele aguarda o andamento do maestro. Ele tem o andamento da música na partitura dele. Mas ele não faz o andamento necessariamente o que está na partitura. Ele faz o que o maestro está
determinando ali na hora. Então, o maestro, ele é ali na orquestra o orquestrador daquela orquestra. É ele que fala que hora que um entra, que hora que um para, o ritmo, enfim. Ele que determina ali como é que a coisa anda. Esse é o orquestrador, tá? Esse é o modelo de orquestração. Então, no modelo de orquestração, quando a gente fala de sagas, como é que funciona? Você tem um serviço que ele é o orquestrador da transação inteira. Como assim, Helder? Você tem um serviço que ele sabe cada serviço que ele tem que chamar em cada passo da transação. E se ele tiver um erro, como eu disse lá no 6, o 6 deu erro, tá bom, então eu vou chamar essa transação para compensar o 5, uma transação para compensar o 4, uma para o 3, uma para o 2, uma para o 1. Ele sabe tudo ele sabe o que tem que acontecer. Ele sabe como as coisas andam, ele sabe a ordem de tudo. Ele tem a visão do todo. Esse é o modelo de orquestração. E aí existe o outro modelo, que é o modelo da coreografia, né? Então, já que eu falei de música clássica aqui na orquestra, existem também por exemplo, o balé clássico. Quando você pega um balé clássico, né, aqueles balés com aquele monte de bailarina, aquele negócio bonito e tal, não sei o quê, o que eles estão fazendo ali? É uma coreografia, aquilo foi coreografado, então os movimentos são combinados entre eles. Cada um sabe o que tem que fazer, mas interagindo uns com os outros. Né? Então não tem ninguém na hora ali falando, faz isso, dá essa pirueta, agora você pula. Não, eles ensaiaram isso antes, eles combinaram isso entre eles e na hora eles executam, cada um interagindo um com o outro. Ou seja, quando a gente fala de sagas pattern, e de coreografia, né, no caso aqui das transações de compensação, o que é? Cada serviço ele sabe qual serviço ele tem que chamar na sequência. Dependendo do caso, ele vai saber quem que chamou ele também. E ele sabe também que se ele for acionado para executar uma transação de compensação de algo que ele fez, ele sabe se ele tem que chamar a compensação de um outro serviço ou não. Como assim, Helder? Então, de novo, né, imagina que você tem na transação 10 passos, 1 a 10, deu erro no 6, certo? O 6 sabe que se ele tiver um erro, ele tem que chamar a compensação do 5. Aí o 5, quando ele é chamado, ele fala, opa, fui chamado, minha compensação foi chamada, preciso chamar a compensação do 4. Aí o 4, a mesma coisa, até chegar no primeiro. Tá? Então, essas são as grandes diferenças entre os modelos e as estratégias da gente usar transações de compensação dentro do modelo de sagas. Beleza? Agora vamos lá, gente. Eu vou ir um pouco mais a fundo nisso já no instante, mas talvez esteja na cabeça de muitos o seguinte, não parece a coisa mais fácil do mundo, e realmente não é a coisa mais fácil do mundo, e talvez exatamente por isso esteja na cabeça de muitos a seguinte pergunta. Tá bom, Helder, mas por que eu preciso saber disso? Por que esse assunto é importante para mim? E eu vou contar para você, gente. Olha só, a gente está numa realidade hoje no mundo da tecnologia, onde, na verdade, isso já existe há um bom tempo, onde as modas elas ficam, né, sempre presentes aí em tudo que a gente estuda, tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê. Então, microserviço é uma dessas, né? Todo mundo fala de microserviço. Agora eu vejo que a hype está passando um pouco, o pessoal está com mais pé no chão, tem gente que já está no outro extremo, o microserviço morreu, não tem mais microserviço, também não é isso. Mas é verdade que a hype está passando um pouco, mas é algo super presente. E é algo que, se você ainda não está trabalhando num projeto de microserviços, você vai trabalhar, tá? Ponto. E mais cedo ou mais tarde, vai cair no seu colo um projeto de microserviços. Então, se isso é verdade, você sabe também que você digamos que você esteja num time que está cuidando de um microserviço. A chance desse microserviço lidar com transações que estão acontecendo com outros microserviços, ela é muito grande. E olha só, como eu disse, né, recentemente eu falei sobre isso num TDC lá em Belo Horizonte, e eu fiz uma pergunta lá, perguntei, quem está usando microserviços? Grande parte das pessoas estava, inclusive eu estava na trilha microserviços. E aí eu perguntei o seguinte, quantos aqui estão usando Sagas Pattern para gerenciar transações? Né? E assim, de uma audiência presencial, não tinha uma audiência online, mas de uma audiência presencial de, sei lá, 100, 120 pessoas,
Se eu não estou errado, umas 3 ou 4 estavam utilizando. E que isso me diz? Que todos os outros estão lidando com transações, sabe-se lá como, né? Como eu disse, soluções caseiras, faz um negócio na mão, faz um negócio que acha que está certo. Tem gente que desenvolve frameworks dentro da empresa, reinventa a roda, né? Então tem os mais diversos tipos aí de meios para lidar com isso. Então você ter esse tipo de conhecimento, primeiro, se você vai para um projeto, na entrevista você fala assim, eu sei fazer transação usando o Sagas Pattern. É um diferencial. Pode até ser que a empresa não esteja utilizando, porque já fizeram uma solução caseira. Mas já dá uma ideia do seguinte, olha, esse cara aqui, essa pessoa aqui sabe um negócio diferente, não um negócio diferente, sabe um negócio estruturado, pensado, que tem uma lógica, que tem uma razão de ser, que tem ferramenta que ajuda nisso, que eu já vou falar de ferramenta. Então, assim, te coloca numa posição diferenciada e provavelmente vai te expor a oportunidades melhores do mercado. Tá? Então, assim, sim, é muito importante você ter esse tipo de conhecimento na mão. E aí, talvez, outra pergunta que surja, né? Tá bom, Helder, então beleza. Então é importante, assim, entendi como funciona, entendi as estratégias, entendi que é importante eu saber. Agora me fala o seguinte, tá bom, por que eu não faço, né? Ao invés de eu ficar me preocupando, né? Tem uma transação para cá, um pedaço para cá, um pedaço para lá. Por que cada serviço, então, não cuida da sua própria transação e seja feliz, né? Então, olha só. Isso vai depender muito da forma como esse serviço foi concebido. Eu já comentei aqui algumas vezes que ano passado eu estive numa palestra de um engenheiro da Netflix, lá no Java One, em Las Vegas, que é o Paul Baker. E ele disse lá que eles têm mais ou menos 2.500 microserviços hoje. E disse o seguinte, que de micro eles não têm nada, né? Esses serviços, disse exatamente isso. 2.500 microserviços que de micro não tem nada, porque são serviços enormes, serviços muito grandes. Então, o que acontece? Quando você tem um serviço que ele é muito grande, muito provavelmente a grande parte das transações desses serviços estão acontecendo dentro dele mesmo, né? Então, assim, tende a acontecer que as transações externas desses serviços sejam minimizadas, tá? Ao passo que, ao contrário, se você tem serviços cada vez muito menores, a chance que esse serviço está transacionando com outros ela é muito maior, né? Porque, assim, quanto maior a sua base de código dentro de um serviço, maior a quantidade de coisas que ele está fazendo, então, teoricamente, a chance dele transacionar externamente é menor. Não quer dizer que ele não vai fazer. Então é o seguinte, se você está num serviço que ele é super especializado e que praticamente não se comunica com ninguém, ou se comunica muito pouco, ou, melhor ainda, no melhor dos mundos, o que ele se comunica com outros é só no nível de consulta, então realmente você pode resolver toda a transação dentro dele mesmo. Mas eu vou te dar uma notícia, na prática não é o que tem acontecido. Tá? A tendência cada vez mais é dos times fazerem serviços com uma granularidade maior, ou seja, o serviço tende a ser menor, então quanto menor for esse serviço, mais ele transaciona com outros. E se ele está transacionando com outros, bicho, você vai ter que pensar, você vai ter que lidar, você vai ter que gerenciar. Não é só chegar lá, grava o dado e entrega para Deus e tá tudo bem. Não funciona assim, tá? Infelizmente. Então, já que você vai ter que fazer, procura um jeito que funcione melhor, um jeito que te dê mais resultados, um jeito que te dê mais disponibilidade, mais escalabilidade, mais consistência dos dados, enfim, um jeito que te melhore os resultados disso, tá? E o Saga, sem dúvida, hoje é a melhor estratégia que a gente tem no mercado para fazer isso, tá? Agora, beleza, sabendo que é importante saber você lidar com isso, né? Porque você não vai ter meio que como fugir. Existem duas formas, tá? Duas formas principais, né? E aí, independente da estratégia, seja orquestração, seja coreografia, na hora de você implementar isso, tem duas formas de você fazer. Você pode, você mesmo escrever o código que vai gerenciar essas transações, e eu não estou falando da transação do ponto de vista de negócio.
é do fluxo que isso vai acontecer. Porque se você está pegando aqui a ideia do negócio, não é fácil, não é simples. Você chamar um serviço, esse serviço chamou outro, que 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 voltou e gravou. Ou que chamou, e chamou outro, chamou outro, deu erro. Compensa e avisa que deu erro. Não é simples de fazer na mão, tá? Mas você pode fazer na mão. E como eu disse lá para vocês, quando eu fiz a pergunta na palestra, percebi que muita gente está fazendo na mão. Esse é um jeito de fazer. Qual é o outro jeito de fazer? É você usar a ferramenta que facilite sua vida nisso. Mas então se eu tiver ferramenta, eu não vou codar? Não, você vai codar, mas você vai codar o seu código de negócio. Por exemplo, tem a transação, tem o passo da transação que, sei lá, grava o dado lá no nome do cliente. Gravou o nome do cliente, beleza, esse código você vai fazer. Agora, que hora ele é chamado, em que ordem ele é chamado, e se dá erro, que chama a compensação, não sei o que, tem jeito de você transferir isso para uma ferramenta. Tá? Isso ajuda muito a sua vida. Então, se a gente for falar de ferramentas, por onde eu começo? Olha só, gente, tem bastante ferramenta no mercado hoje que te ajuda quando o assunto é sagas, tá? Inclusive, tem umas até que já sumiram no mercado, enfim. Mas tem uma que é fantástica e eu acredito que você já ouviu falar. Eu só vou tomar uma água. Tem um projeto open source que eu acredito que seja o maior projeto open source quando a gente fala de integração que existe hoje no mercado, que é o Camel. Camel, de camelo mesmo, tá? O Camel, galera, é um projeto fantástico. É um projeto gigantesco. É um projeto que tem 1 bilhão de pessoas trabalhando nele, tá? Ele é tão grande que existem um monte de projeto dentro do Camel, tá? E um dos projetos que existem dentro do Camel é um cara chamado Camel Sagas, tá? Que é a implementação que o Camel fez na questão dos Sagas. E melhor ainda, né, se já não ficasse legal, que é você ter um projeto top como o Camel, que tem uma implementação de Sagas, você tem o Camel Sagas, adivinha só, dentro do Quarkus. Então você tem uma extensão. Na verdade, o projeto que mais tem extensões dentro do Quarkus, sem dúvida, é o Camel. E você tem o Camel Sagas dentro do Quarkus. Ou seja, você pode ter toda a inteligência que o Camel trouxe para a gestão de transações num padrão de sagas dentro do Quarkus, com toda a performance e enfim, questão de imagens nativas e de consumo de recursos muito, muito otimizado, etc. Então, para mim hoje é a solução mais fantástica que a gente tem dentro do mundo Java, e não só no mundo Java, já vou chegar nesse ponto, mas dentro do mundo Java, a solução mais fantástica que a gente tem é usando o Camel Saga dentro do Quarkus, tá? Ponto. Isso assim, e eu já fiz coisas com isso, é realmente muito, muito top. Então é o seguinte, beleza. Como é que funciona? Como é que isso funciona dentro do Camel? Se você chegar lá, se você pegar algum exemplo de como é que você trabalha isso com o Camel, você vai entender o seguinte. De cara, eles utilizaram, no padrão de implementação do Camel, eles utilizaram orquestração. Ponto. Usaram orquestração. Que para mim traz uma vantagem muito grande do ponto de vista de cada microserviço em si. Pelo seguinte, quando eu estou utilizando a orquestração, o que eu estou fazendo na verdade? Eu estou transferindo toda a complexidade que estaria distribuída em cada um desses serviços, eu estou distribuindo essa complexidade para o orquestrador. Tá? Ou seja, cada um dos serviços ele vai focar e ele vai dedicar a fazer aquilo que é o seu negócio. Tá? Então assim, eu estou aqui para atualizar os dados do cliente, eu vou atualizar os dados do cliente, o outro vai atualizar o endereço do cliente, o outro vai dados financeiros do cliente, Então, cada um está focado em fazer a sua especialização. Que hora chama, quem chama, o que faz quando dá problema, quem faz... Isso vai ter alguém que vai saber essas chamadas, a ordem das chamadas, enfim. Tudo isso é
você joga para um cara que é o orquestrador. Tá? Cada um desses serviços, o que ele vai ter? Ele vai ter a transação que faz e a transação que compensa. Essa é a inteligência que vai ter dentro dele. E aí mas tem o trade-off, né? Mas, poxa, Helder, eu faço isso, né? Mas quando eu faço isso, eu não estou criando um ponto único de falha, né? Porque imagina que o meu orquestrador tem um problema, né? Tá fora do ar, ou o orquestrador dá um erro mesmo, porque ele é um serviço. Pode dar um erro nele. Gente, realmente pode dar um erro no orquestrador. E sim, ele vira um ponto único de falha. Mas aí vem um negócio que em arquitetura de software a gente chama de trade-off. Né? O que é o trade-off? É você escolher alguma coisa, porque você nunca tem só o benefício das coisas. Você sempre tem também os pontos falhos, os pontos ruins daquela coisa. Então o que é o trade-off? É você olhar de todos os pontos positivos e de todos os pontos negativos das opções que você tem, você escolher aquela que é mais vantajosa para você. Tá? Então, por exemplo, talvez, se você está com um grupo de microserviços muito pequeno, muito simples, e a sua perspectiva é que aquilo não vai sair muito daquilo, talvez uma coreografia vá bem ali, né? Cada um sabe que tem que chamar outro, sabe a compensação do outro, não tem muito problema. Porque a coreografia ela gera esse outro problema, né? Uma das premissas de microserviço é que um serviço saiba o mínimo possível do outro. Né? Então, assim, se eu sou um serviço e tem um outro serviço aqui do meu lado, poxa, é ruim eu ter que saber muito sobre ele para poder me comunicar com ele. Porque se eu começo a ter que saber muita coisa sobre ele e ele sobre mim, por que não junta logo esses dois serviços? Né? Eles não deveriam estar separados se eles têm que saber muito sobre o outro. E gera um acoplamento. Tá? Então, assim, a coreografia ela tende a gerar um acoplamento cada vez maior. Ao passo que a orquestração ela é o estado da arte do desacoplamento. Tá? Porque tudo que tem que saber, quem sabe é o orquestrador. Mas é verdade, sim, que você gera um ponto único de falha. Agora que você tem que validar o seguinte. O quão real, né, o quão provável é você ter um problema naquele cara? Helder, poxa, ali eu tenho 1 bilhão de usuários por segundo, né? 1 bilhão de usuários por segundo lá. Poxa, realmente, 1 bilhão de usuários por segundo é uma concorrência grande. Então o que você vai fazer? Você vai socar recurso nele, você vai socar instâncias, você vai socar memória, você vai socar processador, você vai socar um monte de recurso nele, para que, pelo menos do ponto de vista de recurso, você garanta que ele esteja ali no ar. Ele vai tomar porrada que for, ele vai estar no ar. Então, teoricamente, você diminui essa questão do ponto único de falha do ponto de vista de disponibilidade, de recurso, etc. Agora, existe a questão dele falhar por uma questão de negócio. Sei lá, veio um dado torto lá que ninguém esperou, ninguém testou, e aí ele deu erro. Assim, isso poderia ter acontecido em qualquer um dos outros serviços. Não é mais grave porque está num ponto único de falha, né? Embora pareça. Porque imagina que, tudo bem, eu distribuí, né, eu usei uma coreografia, eu distribuí a responsabilidade entre todo mundo, então cada um cuida de si. Aí eu tenho lá o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, deu um erro no 6 de novo. Aí o 6, na hora de compensar, ele deu um erro e não compensou. Aí ficou todo mundo para trás, sem arrumar. Então, assim, o problema, no fim das contas, gente, o problema ele é sempre o mesmo. Tá? O risco ele é sempre o mesmo. A decisão que você tem que tomar é onde esse risco vai estar. E dentro disso tudo que eu falei para vocês, eu acho mais inteligente, eu acho mais organizado e eu acho estrategicamente melhor, especialmente no longo prazo, você concentrar essa complexidade toda num serviço orquestrador. Mas esse é o meu ponto, tá bom? Dito isso, você vai perceber que o Camel ele foi estruturado como um orquestrador. Então o que você faz? Normalmente não, né? Na implementação padrão do Camel, você tem uma classe que é a sua classe que ele chama de saga. Tá? Você tem uma estrutura, uma classe que é a saga. E nessa saga você vai falar onde essa saga começa, onde ela acaba e por onde ela passa. Ela começou aqui. Daqui ela vem para cá, daqui ela vem para cá, daqui ela vem para cá. Aqui, se der erro, chama esse. Aqui, se der erro, chama esse. Aqui, se der erro, chama esse. Você estrutura tudo isso. É uma classe que, de novo, né?
ela não é exatamente a coisa mais simples do mundo de você construir. Porque essa complexidade da saga também não é a coisa mais simples do mundo. Mas se você parar para pensar que você teria que estar fazendo tudo aquilo na mão e você gastar, sei lá, 1 hora, talvez se muito, para você montar uma classe, né, que monte ali toda a estrutura da sua saga, é um negócio que vale muito a pena e também não é um negócio que vai mudar muito. A menos que o seu fluxo de negócio, né, fluxo das suas chamadas, fique mudando toda hora, aí sim você vai ter que mudar a sua saga toda hora também. Tá? Então, se isso não acontece, provavelmente você não vai ter problema com isso. E aí vem um ponto que é o seguinte, né? Talvez muitos estejam pensando, é legal. Só que assim, você tá falando isso aí, mas isso aí é pro Java, né? Então, o Camel, Java, tal, Quarkus, não sei o que lá. Olha só, se você estiver usando um modelo de orquestração, você ganha ainda uma outra vantagem, que você pode orquestrar serviços de qualquer tecnologia. Porque imagina que você tem lá, eu tenho um orquestrador aqui que é em Java, tal, feito com o Camel Quarkus, beleza, Java, tô aqui no Java. Mas eu vou orquestrar os serviços, eu tenho lá uma transação de 10 passos, que um serviço é em Go, um é em Node, um é em Ruby, o outro é em PHP, o outro é Java, aí tem mais um em Ruby, aí tem mais um em Python, tem um que é Clojure. Puta, tem um monte de tecnologia diferente. A pergunta é o seguinte, cara, esses caras têm endpoint? Esses caras, eu tenho como chamar eles? Se eu tenho como chamar eles, acabou. O Camel chama. Entendeu? Ponto. Então é ainda melhor. Você vai construir ele sim em Java, fantástico, usando o Camel, usando o Quarkus lá, mas você pode orquestrar serviços das mais tecnologias diversas que você imaginar. Desde que essa tecnologia tenha como chamar ela, e provavelmente tem, né? Se você criou um microserviço com ela, provavelmente ela tem como ser chamada, ela tem como devolver um resultado. Se você tem como fazer isso, então ele funciona numa boa. Beleza? Então, gente, caminhando para o final aqui, é isso que eu queria falar para vocês em relação a gerenciamento de transações. Então, só recapitulando. Sim, gerenciamento de transações em ambientes distribuídos é uma bagunça, tende a ser uma bagunça, porque você tem pontos muito separados, distintos e distribuídos, né? E é exatamente sobre isso. Como é que você diminui essa complexidade? Usando um padrão chamado Sagas Pattern, que foi de um paper escrito em 87, etc. Beleza? Existem 2 jeitos de você fazer isso, orquestração e coreografia. Eles são legais, eles ajudam, mas fazer na mão é embaçado, então tem ferramenta para isso. Camel funciona no Quarkus, então você pode usar o Camel Quarkus. E ele vai utilizar por padrão o padrão de orquestração. Tá? Então você constrói um orquestrador e desse orquestrador você pode tanto orquestrar serviços em Java quanto em outras tecnologias também, o que para mim é a grande cereja do bolo desse negócio. Beleza, gente? Olha só, fala para mim aqui nos comentários se você está lidando com transações em ambientes distribuídos, em microserviços, e como você tem feito, tá? Deixa aqui nos comentários que eu queria muito saber. Então, de novo, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com os amigos, tem mais devs aí no mercado que eu tenho certeza que vão se beneficiar desse conteúdo. Beleza? Um grande abraço, até a próxima e tchau!